a Deus, meu irmão em Cristo Jesus. Vamos aí para mais um estudo de uma sequência sincronizada, lógica, a respeito da visão panorâmica do Novo Testamento, dos Evangelhos, da vida e ministério de Cristo Jesus. O capítulo 4 do Evangelho de Lucas nos vai falar a respeito de três assuntos, dentre eles a tentação de Jesus, a primeira pregação em Nazaré, como também a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Então esse capítulo 4, esses três episódios, nós vamos então em três vídeos tratar sucintamente a respeito dos mesmos. Então Jesus, depois que foi batizado por João Batista no Rio Jordão, batismo que significa mergulho e imersão, ele então recebeu o poder de Deus. Na verdade, ele é o perfeito Filho de Deus, 100% homem e 100% Deus, e veio a voz dos céus dizendo: esse é o meu Filho amado, de quem me comprazo, de quem eu me alegro. E deu-se ali o início do ministério de Jesus, aproximadamente com seus 30 anos até os seus 33 anos, aonde estava ali fazendo o que? A proclamação do reino de Deus, estava ali como o rei dos judeus, mostrando o caminho da salvação, o caminho para perdão dos pecados do povo, ali na região da Palestina, ali na região da Judéia, da Galileia, de Sidom, de Tiro, de Cesareia, de Betânia, de Jerusalém e as regiões circunvizinhas. Jesus peregrinou muito, falando, pregando, curando, mas antes que isso acontecesse, ele foi levado, como dissemos, pelo Espírito ao deserto e jejuou 40 dias. E não é fácil, porque Jesus 100% Deus e 100% homem. A cristologia nos mostra esse estudo maravilhoso. Então Jesus como homem, ele teve sede. Jesus como homem, ele teve fome. Jesus sentiu ali no deserto o calor ardente sobre seu corpo e sobre sua cabeça. Mas ele estava ali, iniciando seu ministério numa intimidade exclusiva, ímpar para com Deus. Isso que você deve entender no capítulo 4 de Lucas, a respeito de um texto maravilhoso, quando o Espírito levou então Jesus ao deserto. E estando lá, houve um outro personagem, e esse personagem é Satanás, o tentador, o provocador. E sabendo que Jesus estava nesse intento, começou a provocá-lo, mostrando todos os reinos. Situação que nós vamos observar, por exemplo, em Jesus. Aí nós vamos para o capítulo 4 de Lucas, 1 nos diz o seguinte: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Não é fácil, um jejum de 40 dias. E terminados eles, finalmente teve fome. O versículo 3 nos diz assim: e disse-lhe o diabo. Aqui dá início uma conversa do diabo para com Jesus. E eu quero que você grave isso no seu coração, que essa conversa foi pautada com trechos da Bíblia, onde o diabo usava trechos da Bíblia para provocar Jesus, e Jesus com trechos da Bíblia retrucava, ele contestava, ele replicava as artimanhas e os intentos de Satanás. No 3 diz assim, do capítulo 4 de Lucas: e disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a essas pedras que se transformem em pão. O diabo sabe que ele é o Filho de Deus. O diabo era Lúcifer, que foi destituído por querer ser maior do que Deus. Lúcifer servia à mesa de Deus, e ele então, se rebelando contra Deus, foi destituído dos céus com 1/3 dos seus anjos. Aqui, sendo hipócrita, versículo 4 nos diz assim, nos ensina: e Jesus lhes respondeu dizendo: está escrito, olha a citação, Jesus usando as escrituras, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É muito importante esse texto para nos mostrar como é a escola dominical que temos, as escolas que nos ensinam a respeito da Bíblia, os cursos de teologia, os cursos bíblicos online, para que possamos mais e mais conhecer das Escrituras, como os bereanos ali também no Novo Testamento. E o 5 diz assim: e o diabo, levando ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempos todos os reinos do mundo. E disse assim, o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Como se o diabo tivesse poder. Como nós temos já os nossos vídeos falando sobre o livro de Gênesis, o livro do início, o livro dos começos, nós sabemos que quem criou todas as coisas e todo o poder
foi dado a Deus e a Jesus Cristo e ao Espírito Santo de Deus. E aí, o 7 diz assim: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, adorar Satanás, brincadeira, né? Para que você possa observar, dentro dessa trajetória e ministério de Jesus, a ousadia de Satanás. E aí, no 8, Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, mais um texto usado por Jesus na Bíblia: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E no 9, mesmo sendo repreendido, Satanás é persistente. E nós observamos que no 9 levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha Satanás aqui no versículo 10 do capítulo 4 de Lucas, dizendo: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Versículo 12, para finalizar essa conversa, porque Jesus, o perfeito Filho de Deus, tem o diabo como nosso arqui-inimigo. Disse no 12, Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus, não provocarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, tentou o máximo que podia, ausentou-se dele por algum tempo, e com certeza os anjos passaram a adorar Jesus Cristo. Dali então, em íntima relação com Deus, vencendo essa tentação em espírito, Jesus deu início a um ministério maravilhoso na proclamação das boas novas para o reino de Deus. Que você possa entender então que o capítulo 4 é dividido em 3 subtítulos. Um deles é a tentação de Jesus, o outro deles é a pregação em Nazaré, e outro da cura de um endemoniado em Cafarnaum, no norte da Palestina. Que Deus possa abençoar mais um trechinho, mais um conhecimento da visão panorâmica do Novo Testamento, correspondente ao ministério de Jesus nos 4 evangelhos. Amém.